muitas notícias importantes nesse vídeo da Central, as últimas do Fluminense. Fique comigo até o final para você ficar muito bem informado. Então, sem enrolação aqui na Central, bora lá para as informações do Fluminense? Vamos começar falando aqui da parcial de ingressos para Fluminense LDU. É isso mesmo, abriu hoje para sócios do Fluminense. Eu já garanti o meu pelo check-in. Seja sócio do Flu e tenha grandes vantagens como garantir o seu acesso, o seu lugar nos jogos importantes do Fluminense. Fluminense terá casa cheia para a decisão da Recopa Sul-Americana contra a LDU no próximo dia 29 às 9h30 no Maracanã. Mais de 40 mil ingressos, o Maracanã vai estar lindo, tá tendo arrecadação da torcida tricolor para fazer uma grande festa. Estaremos juntos para buscar mais esse caneco internacional para o Fluminense. E falando de Fluminense, eu quero trazer uma informação aqui, uma surpresa que aconteceu, visita surpresa no CT do Fluminense. Eu tô falando de Diguinho, campeão brasileiro com o Fluminense, tricampeão em 2010, jogou com o Fred, esteve nesta tarde no CT Carlos Castilho, reencontrou o Fred, foi muito bem recebido, o ídolo Diguinho, né? O Fluminense postou se referenciando ao Diguinho como ídolo do clube. Muito legal, muito maneiro essa observação que a Central faz. E, cara, muito legal o Fluminense valorizar os jogadores campeões com a camisa do clube, cara. A gente tem que sempre reverenciar, agradecer, ser grato por jogadores que colocaram o Fluminense no lugar mais alto do pódio. E o Diguinho jogou a final da Sul-Americana em 2009, foi o melhor jogador, inclusive fez um golaço na final no Maracanã, mas não foi o suficiente pra gente conseguir a remontada naquele ano, mas foi o melhor do Fluminense em 2009 na Copa Sul-Americana. O Fred também esteve presente, fez o gol, mas acabou sendo expulso. É história, tem muita história no Fluminense. Diguinho, um dos caras que mais jogaram como volante, assim, que eu vi no Fluminense. O Diguinho jogou muito em 2009, gente, jogou muito em 2009, contribuiu em 2010, então é um cara que realmente marcou história com a camisa do Fluminense. Então tá aí as primeiras informações desse vídeo, casa cheia e também visita surpresa de jogador histórico do Fluminense, que é o Diguinho. Vamos seguindo aqui com as informações do Fluminense, porque tem muita coisa ainda para trazer para vocês. Gente, agora eu quero falar sobre esse rapaz aí da tela, David Braz, zagueiro que tá desde 2021 com a camisa do Fluminense. Saiu em notícia importante do Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, parceiro aqui da Central Fluminense. A diretoria do Flu já notificou o staff do David Braz que não dificultará uma saída, o pessoal, né? O staff do David Braz já está procurando um novo clube para o jogador. Além dos clubes da Série A, existe também a possibilidade do David Braz jogar na Série B. Um dos clubes que agrada o jogador é o Santos. E segundo as informações do Thiago, ele já teria sido oferecido ao Peixe. A tendência é que o David Braz não permaneça no Fluminense, ele tem contrato até abril. Além de Braz, o Capuano falou mais cedo sobre o Johnny Gonzalez, também pode estar de saída com informações do Vitor Lessa. Então, a gente pode ter mais essa saída do Fluminense, que é o David Braz, um jogador também importante num período ali que ele chega, 2021 ele termina como titular, inicia 2022 como titular também da zaga do Fluminense, foi campeão carioca como titular, bicampeão carioca, campeão da Libertadores. Muita gente não lembra, mas o David Braz entra na final da Libertadores e muito bem. Entrou ali meio que de volante e o protocolo David Braz no jogo aéreo funcionou, mas hoje o David Braz está sem espaço e, claro, os ciclos se encerram e o Fluminense aparentemente está entendendo que o David Braz encerrou o seu ciclo com a camisa tricolor. O David Braz já está com uma idade avançada, já está com seus 37 anos, então
é de fato um jogador que pode estar de saída do Fluminense. Minha opinião vai muito com essa informação que a diretoria não vai dificultar uma saída, porque realmente está na hora do Fluminense começar aos poucos uma renovação de jogadores no elenco, jogadores mais antigos, que não tem tanto espaço assim. Está na hora de ceder espaço para novas peças, jogadores mais jovens. Isso que o Fluminense está precisando nesse exato momento. Mas está aí, essa informação é muito importante, gente. A gente pode ter mais essa saída do David Braz, o Johnny Gonzalez também tá nessa lista de possíveis saídas do Fluminense. Vambora que tem mais informação, torcedor tricolor. Não saia daí. Ó, antes do abraço, eu vou trazer duas novidades aqui, duas notícias importantes do Fluminense. A primeira delas é que o Marquinhos já tá liberado para estrear com a camisa do Fluminense. Tá aí, ó o Marquinhos pingando no bid. O jogador estava atuando na seleção brasileira sub-23 no pré-olímpico, aquele fracasso junto com o John Kennedy e com o Alexandre. Claro que não teve nada a ver com esses jogadores, o fracasso da seleção, se passou muito mais pela incompetência do Ramon Menezes. Ele está apto fisicamente, então ele pode estrear nessa equipe reserva que vai a campo. Eu vou falar já sobre a escalação do Fluminense contra o Madureira pela 9ª rodada do Campeonato Carioca no Maracanã, tá certo? Então Marquinhos está apto para jogar com a camisa do Fluminense. Excelente notícia, reforço que foi apresentado, né? Foi anunciado ontem. E outra notícia rapidinho que eu quero trazer aqui: Fluminense teve lucro com bilheteria em clássico contra o Vasco. De acordo com o boletim financeiro da partida, o Flu embolsou mais de R$343 mil. O mesmo valor foi repassado ao Vasco, porque é meio a meio, então os custos, as receitas, as despesas são meio a meio também. Então essas duas curtinhas aqui para você também ficar bem informado das últimas do Flu. Vou mandar um abraço agora pro Lauderan de Gama, de Distrito Federal, pro Marcelo Pereira de Rio do Sul, Santa Catarina, pro Marcos Fernandes de BH, Minas Gerais, pro Assis de Manaus, pro Felipe Farias de Santarém, no Pará, pro Delmiro de Minas Sul, Goiás, pro Leonardo Dias de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, pro Robson de João Dourado, na Bahia, e pro Glaucio de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, galera. Deixa o seu like aí, porque vai ajudar demais a Central Fluminense a bater os 40 mil muito mais rápido. Tamo pertinho. Então vamos seguindo com as notícias do Fluminense. Gente, tem muita informação ainda para trazer para vocês. Bora lá? Gente, não tem nem 2 dias que eu falei de uma nota ridícula do Vasco e veio mais uma, pelo amor de Deus, e mais uma beira o absurdo, porque o Vasco está pedindo, protocolou no TJD, né, Tribunal de Justiça Desportiva, um pedido de impugnação da partida contra o Fluminense a fim de anular os efeitos dos cartões aplicados, porque segundo o Vasco estariam em desacordo com as regras que geraram consequências danosas ao clube. Ou seja, o Vasco quer entrar no tapetão para que os jogadores que foram suspensos, Medel expulso, se eu não me engano, o João Vitor também recebeu cartão e não jogaria contra o Botafogo, né, clássico desse final de semana pelo Campeonato Carioca. O Vasco quer, né, fazer esse tapetão para os jogadores jogarem esse clássico, e o Vasco tá fora do G4, estaria fora hoje das semifinais do Campeonato Carioca e quer, né, fazer um tapetão aí no Campeonato Carioca. Como eu falei, 4ª vez que o Vasco tá reclamando de arbitragem desesperadamente. Empatou com o Bangu, reclamou da arbitragem. Perdeu do Nova Iguaçu, reclamou da arbitragem. Empatou com o Flamengo, reclamou. E é só o Vasco que tá fazendo isso. Só o Vasco fez isso dos grandes, dos pequenos. É só o Vasco que tá fazendo um carnaval desnecessário sobre o Campeonato Carioca, que a gente sabe que tem os seus problemas. Mas o Vasco tá levando esse contra tudo e contra todos além do que pode, pelo amor de Deus. E a Ferdi se pronunciou, tá? A Ferdi rebateu ao Vasco, falou que o pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a federação
desenvolve ao longo dos anos, desde a formação, assim como dos profissionais que compõem o quadro. Afirmar como justo a arbitragem de fora do Rio para seus jogos é completamente sem propósito e, mais uma vez, a FERJ reforça que as portas estão abertas ao Vasco e todos os filiados para qualquer debate. Então a FERJ teve que se pronunciar porque o Vasco está fazendo um carnaval, uma tempestade em copo d'água, porque não está conseguindo resultados. Todos os jogos que o Vasco reclamou foram jogos que o Vasco não ganhou. Os jogos que ele ganhou não teve reclamação, o juiz foi bem, porque ganharam. Aí não ganhou, então, pelo amor de Deus, você precisar de reclamar da arbitragem contra o Bangu, que está fazendo uma campanha ridícula, péssima, e contra o Nova Iguaçu, é incompetência do seu próprio time, do seu próprio clube, gente. Desculpa. E tá estragando o campeonato. O campeonato já tem os seus problemas. O Vasco tá conseguindo se aparecer, dar uma de coitadinho. A Coitadolândia lá em São Januário tá num nível muito ácido em 2024 e continua essa treta nos bastidores. Eles estão fazendo pressão até a hora da arbitragem começar a beneficiar eles nos jogos. Vai vendo, torcedor tricolor, vai vendo. A gente está de olho, com certeza, nessa situação. E caso o Vasco consiga essa impugnação, temos que ver o que o Fluminense vai fazer também, porque o Fluminense teve jogador expulso, por exemplo. O Thiago Santos foi expulso, né? Então, o Fluminense está de olho nesse pedido do Vasco de anulação, né, de impugnação, pelo menos, dos cartões, segundo o Vasco, a nota oficial ridícula, de novo, do Vasco aí, para anular os cartões recebidos no Clássico. Vambora que tem mais informações nesse vídeo da Central Fluminense. Gente, rapidinho aqui, vamos falar da escalação do Fluminense para a partida contra o Madureira. Você sabe que acompanha a Central Fluminense, a gente está conseguindo apurar com muita efetividade as escalações, né? A gente acertou aquela escalação, trouxe como informação aquela primeira escalação da estreia do Fluminense, bem alternativa. A gente trouxe outras confirmações de escalações do Fluminense. Até o momento a Central ainda não conseguiu ter acesso realmente à informação. Então não adianta a gente querer confirmar informações que saem de outros lugares e só porque postaram a gente tem que trazer aqui, não, vamos fazer aqui só para confirmar para a galera. Não, Central Fluminense não conseguiu confirmar a escalação de amanhã, então a gente trabalha muito com os fatos, né, com a verdade para trazer aqui em primeira mão para vocês. Só que saíram duas informações de escalação, uma do GE e outra do André Luiz, do Sentimento Tricolor. O GE traz uma escalação do Fluminense mais ousadas, a gente pode dizer assim, com uma mudança na formação. A escalação do GE tem Felipe Alves, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diego Barbosa, Alexander Lima, Gabriel Pires e Terãs, Douglas Costa, John Kennedy, Lelê num 3-4-3. Segundo o André do Sentimento Tricolor, vamos lá para a escalação. Felipe Alves, Felipe Andrade de lateral direito, Antônio Carlos e Gabriel Pires de zagueiro, Diogo Barbosa, na lateral esquerda. Alexander Lima, Terãs, Douglas Costa, John Kennedy, Elucumi ou Lelê. Essa é a escalação que traz o canal Sentimento Tricolor. Eu, se fosse para trazer na lógica de qual equipe faz mais sentido, acho que é a do Sentimento Tricolor, porque o Fernando Diniz, poucas vezes, acho que o único jogo que ele usou 3 zagueiros foi aquele reservão que jogou contra o Atlético Paranaense no Brasileirão do ano passado, que ele realmente botou 3 zagueiros com o Thiago Santos ali, que quase não tinha jogado ainda de zagueiro. E depois disso, eu não lembro realmente do Fluminense ter jogado com 3 zagueiros. Eu acho que é muita chance de ter essa escalação com o Felipe Andrade de lateral. Só uma observação aqui, o Lucumi está na frente do Lelê nessa titularidade. Não é que eu sou defensor do Lelê, gente, mas o Lelê tem 4 gols e 2 assistências, está brigando pela artilharia do campeonato. Todos os jogos que o Lelê jogou, ele participou de gol. Seria muito injusto um cara que está dando resultado, retorno, ficar no banco até do time reserva. É a minha visão nesse momento. Mas o Fernando Diniz sabe o que faz. A gente vai ter Terãs, Douglas Costa e John Kennedy titulares dessa equipe do Fluminense contra o Madureira. Eu tô ansioso para ver o John Kennedy retornando com a camisa do Fluminense. Claro, depois da entrada boa do Douglas Costa no Clássico, quero ver mais ainda. E o Terãs, que tá 2 jogos sem entrar. Também quero ver muito desse jogador, além do Alexander. Vamos lá, eu quero ver todo mundo jogando. E
quero ver realmente se o Gabriel Pires vem de zagueiro mesmo. Zagueiro canhoto que dizem que o Fluminense estava procurando. Será que é o Gabriel Pires que vai se tornar no Fluminense? Vamos ver, porque parece que vai vir essa escalação amanhã contra o Madureira. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.